Quem achou Atos capítulo 3, versículo 11, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso poder próprio ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e o pedistes que os vós deste homem um homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a estes que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos nós, e esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de outros profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Vai para o versículo de número 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Você pode fechar os seus olhos? Se você puder, coloque a mão no teu coração. Você vai orar dessa forma para Jesus, com as suas palavras, mas do seu jeito, como você ora para Deus. Mas você vai dizer assim, dentro da sua oração: eu não quero ouvir aquilo que eu não vim aqui ouvir aquilo que eu quero. Eu vim ouvir aquilo que eu preciso. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade dessa noite. Pai, é impossível, Deus, não sentirmos a tua glória neste lugar. É impossível, Deus, e por mais que alguém possa não sentir, nós temos a convicção de que o Senhor está aqui, porque é a tua palavra, Deus, que diz: aonde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor se faria presente. Pai, através do teu Espírito, fala conosco nessa noite. Fala não aquilo que nós queremos, mas fala principalmente, ó Deus, aquilo que nós necessitamos, pelo poder da tua palavra. Pai, nada pode impedir uma palavra que é lançada. E eu peço que nessa noite o teu Espírito use a minha vida para falar, ó Deus, não somente aos ouvidos, mas principalmente aos corações dos teus filhos. Pai, que toda obra de Satanás contra este culto, que toda obra maligna contra essa casa, contra essa família, caia por terra nessa noite. Pai, que o poder do teu Espírito visite lares, enquanto nós estamos aqui, que a nossa casa seja guardada, protegida, como diz a tua palavra, que o Senhor daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Essa é a minha oração em teu nome, e desde já eu te agradeço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para quem está do lado, me ajuda a pregar, fala assim: essa palavra é para mim hoje, irmão. Queridos, antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse contexto, eu preciso relembrar vocês rapidamente de quem é esse Pedro que nós estamos falando. Quem é esse rapaz que agora está fazendo esse discurso, essa pregação maravilhosa? Esse rapaz foi chamado por Jesus em Lucas 5. E a Bíblia vai dizer que ele estava num dia de pescaria, um dia totalmente ruim de pescaria. Ele acaba voltando para o mar, no alto mar, através de uma palavra de Jesus. E naquele dia, ele jogando a rede, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele puxa a rede,
uma noite de fracasso, mas através de uma palavra direcionada pelo próprio Cristo, que estava passeando pela praia e escolheu o barco de Pedro, a Bíblia vai dizer que ele começa a colher uma quantidade de peixes tão grande que o seu barco começou até a afundar, ao ponto de ele levantar as mãos e acenar para os amigos que estavam à sua volta. E é por isso que eu falo uma coisa para você: Deus não te abençoa para que somente você seja abençoado. Deus te abençoa para que você possa distribuir aquilo que Deus abençoa. Porque se Pedro não faz isso, o barco dele tinha afundado. Mas Pedro naquele dia reconhece a grandeza de Jesus. Ele olha, ele diz: olha, eu não sou mais digno. Quem é o Senhor? Eu não sou digno. E Jesus vai dizer: olha, Pedro, a partir de agora você não será mais pescador de peixes. A partir de agora você vai ser pescador de almas. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa uma saga. É necessário Pedro abrir mão de algumas coisas. Pedro tinha família. E é muito interessante ele entender que para um chamado de Deus, a família precisa entender o propósito. É por isso que uma casa dividida, é por isso que uma família dividida, é por isso que um lar dividido, algo que é dividido não subside. Porque se ambos não estiverem andando no mesmo caminho, não há possibilidade de acontecer o propósito de Deus. E a família de Pedro entende isso. O interessante é que ele começa então a viver experiências inexplicáveis. Pedro vê Jesus curando paralíticos. Pedro vê Jesus curando cego, curando mudo, mão ressequida, pessoas doentes, ao ponto de Pedro ver uma menina, a filha de Jairo, ser ressuscitada dentro da casa dele. Ao ponto de Pedro ver Jairo, que há 4 dias estava morto. Só que o interessante de todo esse contexto de Pedro, com todas essas experiências, vai mostrar que quando Jesus está sendo levado a Pôncio Pilatos, levado para ser no dia do julgamento de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro ele acaba se afastando. A Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. Jesus tinha o alertado, dizendo: Pedro, olha, você vai me negar. Você vai me negar. E Pedro faz aquele discurso que a gente faz: estamos juntos, misturado, isso não vai acontecer. E Jesus disse: olha, antes que o galo cante, você vai me negar. E o interessante é que Pedro ele tem uma grande frustração. Como todo homem de carne e sangue, ele pode se frustrar, ele pode se decepcionar. E as maiores decepções da nossa vida, nós entendemos que não são com as pessoas, porque pessoas erram. Se nós temos a maturidade de entender isso, sabemos que ninguém é perfeito e alguém vai errar com você. Eu tenho uma notícia: alguém vai errar com você, alguém vai pisar na bola com você, alguém vai te frustrar, alguém vai se decepcionar, porque isso é vida, isso é realidade, isso é nossa realidade. Pessoas frustram. Porque pessoas, quando estão machucadas, elas machucam pessoas. Mas pessoas, quando estão curadas, elas curam pessoas. E nesse processo, pessoas se machucam, pessoas ferem, pessoas são literalmente atingidos no seu emocional e acabam se decepcionando. Isso é normal, não era para ser, mas é. E Pedro, ele mais do que se decepcionar com alguém, Pedro tem um problema mais grave, aonde eu digo que é mais complicado de aceitar. Por quê? Porque Pedro não se decepcionou com pessoas, Pedro se decepcionou consigo mesmo. Porque aquilo que Jesus disse: Pedro, você vai me negar, aconteceu com ele. Agora imagina a cabeça de um homem que viveu tudo que ele viveu, as experiências, as coisas que aconteceram na vida dele. Ele vê um rapaz, um homem ressuscitar depois de 4 dias, irmãos. Imagina a alegria de Pedro ver aquilo lá. Coisas espetaculares, coisas maravilhosas. Só que Pedro negou Jesus. A Bíblia diz: Pedro negou Jesus. E aí Pedro entra numa frustração consigo mesmo. Pedro começa a se afastar. Pedro começa a se distanciar. E é por isso, irmãos, que o primeiro lugar quando nós erramos não é para nós corrermos para longe de Jesus, é para perto do altar. Tem gente que quando vacila, tropeça, cai, diz: olha, eu não quero mais isso. Não, irmãos, é o contrário. Quando Adão pecou, ele fugiu. Na verdade, ele era para ter chegado diante de Deus e dizer: Deus, eu errei mesmo, eu fiz uma cagada. Falei, mas beleza. Eu errei. Só que tem muitas pessoas que ao invés de se aproximar de Jesus quando erra, elas se afastam. O lugar para você correr, o lugar para você ir quando acontece um acidente chamado pecado na minha vida, não é para distante de Jesus, é para perto de Jesus. Porque o único que tem poder para perdoar chama-se Jesus Cristo Nazaré. Só que Pedro correu para longe. Pedro estava cheio de frustrações. Imagina a cabeça de Pedro: eu errei comigo mesmo, eu vacilei, eu neguei a Cristo, eu neguei aquele que
me chamou, aquele que eu vivi experiências. E o que acontece com isso? Preste atenção. João capítulo de número 21. Um dia, Pedro decide retroceder o que ele queria fazer, o que ele fazia antes. Pastor, me prova, eu provo. Pedro chegou numa reunião com os discípulos que estavam ainda, 11 discípulos. E ele disse, eu vou voltar a pescar. Agora preste atenção e guarde isso no teu coração. Pedro tinha deixado, ou melhor, Pedro tinha deixado os barcos quando Jesus chamou ele. Pedro tinha deixado tudo, porque ele abandonou, deixou a rede cheia de peixe, deixou os barcos, e a Bíblia diz que Jesus passou a ser a referência de Pedro, aquele que Pedro seguiu, aquele que Pedro olhava. Agora preste atenção, Pedro diz o seguinte, eu vou voltar a pescar. Mas 5 discípulos disse, se você vai, Pedro, eu também vou. Agora preste atenção e guarde no teu coração, porque Satanás insiste para você desistir. Porque Satanás insiste para você voltar para trás. Porque Satanás investe tanto na tua vida para que você não permaneça na presença de Deus. Porque se você para, pessoas param atrás de você. Se você retrocede, pessoas retrocedem atrás de você. É por isso que o Espírito de Deus trouxe pessoas aqui para dizer, você está proibido de desistir, você está proibido de parar, você está proibido de retroceder. Por quê? Porque atrás de você tem muita gente olhando. E quando você anda, pessoas andam. Mas quando você para, pessoas param. Quando você retrocede, pessoas também retrocedem. E Pedro decide voltar a pescar. Só que o interessante aqui é que Pedro não tinha mais barco. Só que a Bíblia vai dizer, depois desse dia, tem um barco que Pedro está lançando a rede de novo no mar. Olhe para cá. De quem era esse barco? Segundo Charles Spurgeon, um grande historiador, um grande mestre, vai dizer que todas as vezes que você decidir navegar para longe de Jesus, Satanás já preparou um barco para te levar para outro porto. Toda vez que você decidir desistir da sua caminhada, Satanás já preparou o que você precisa para se afastar. Pedro está frustrado. Jesus chama Pedro lá do barco. A Bíblia vai dizer que Pedro reconhece a voz de Jesus. Pedro reconhece a voz dizendo, opa, eles estavam jogando a rede e mais uma vez era uma noite frustrada, era o mesmo mar, era o mesmo lugar, eram os mesmos pescadores, e a Bíblia vai dizer que eles estavam pescando, de repente uma voz lá do começo da praia, dizendo, ei, joga para o outro lado. Automaticamente, preste atenção, Pedro reconheceu a voz de que era de Jesus. Porque quem um dia pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Eu vou dizer de novo, você tem nome e sobrenome. Jesus te comprou com um preço de sangue. Não adianta você correr do propósito, não. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, você pode até tentar, mas você é meu. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu comprei você na cruz do Calvário. Aí Jesus traz, meu Deus, a hora está passando. Aí Pedro se joga na água, irmãos. Pedro de roupa e tudo, Pedro se joga. Porque isso que nós precisamos, irmãos, nós precisamos mergulhar nesse evangelho chamado Jesus Cristo. A gente não pode ter medo. E Pedro chega, Pedro reconhece, vocês sabem a história. Só que Jesus está ali tratando com os seus discípulos, ele precisa subir. Só que há uma promessa, Jesus disse, eu vou, mas eu não vou vos deixar órfão. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer, em meu nome, obras ainda maiores acontecerão. Irmãos, sabe o que acontece? Nós precisamos voltar a essa origem, irmãos. Entender que nós vivemos um Jesus e cremos num Jesus que é um Jesus de milagre. Milagres vão acontecer no nosso meio. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Eu quero liberar uma palavra profética. Não se assuste quando você chegar no teu trabalho, as coisas começarem a mudar. Quando você botar no pé daquela loja, as coisas começarem a se movimentar. Não se assuste se pessoas começarem a ser transformadas através da sua vida. Por quê? Porque é o poder do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. O Senhor te deu autoridade. Aí Jesus sobe. E no Atos 2, eu vou correr por causa do tempo. Eles estão todos reunidos, eles estão todos
é a comunhão, é a unidade que traz o mover do Espírito Santo. Volto a dizer, se a sua casa precisa ter unidade, precisa ter comunhão, precisa ter paz. Tem casa, irmãos, que o marido fica o dia inteiro trabalhando, inventa hora extra para não ir para casa. Por quê? Porque chegar em casa é um pé de guerra, e vice-versa. A tua casa tem que ser um lugar de paz. A tua casa é um lugar de paz. A tua casa é um lugar de habitação do Espírito Santo. E eu repreendo toda a obra de Satanás contra isso. A tua casa é paz, alegria, é prosperidade, é um pedaço do céu nessa terra. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos. E quando eles estavam reunidos, eles foram surpreendidos por línguas como repartidas de fogo. Eu estou falando rápido, irmãos, por causa do tempo. E a Bíblia vai dizer que eles foram cheios da presença de Deus. Saíram de lá, irmãos, e a Bíblia vai dizer no capítulo 2 ainda, que o discurso de Pedro, milhares de pessoas se convertem a Jesus. Pedro pega um evangelho simples: arrependei-vos. Só isso. Arrependei-vos. Nós gostamos de uma boa teologia, é claro, mas a verdade, a essência do evangelho é essa. É simples, é objetiva, porque é a palavra que transforma. Eu não preciso de nada mais a não ser do que a palavra na minha vida. E esses caras estavam cheios, irmãos. Só que uma coisa eu falo para você: para que você possa viver na continuidade daquilo que Deus tem para a tua vida, existe em nós uma responsabilidade. Qual? Manter a presença de Deus na nossa vida. Pastor, como assim? Se você fizer um churrasco e você pegar um monte de carvão e você colocar ali, todos eles estão aquecidos, mas se você pegar um carvão e você colocar do lado, sabe o que vai acontecer? Em segundos, ele vai esfriar. E se você não estiver inserido no corpo, se você não estiver em comunhão com aquilo que Deus instituiu como igreja, o que vai acontecer com você? Esfria. Você nunca vai deixar de ser um carvão, mas você está frio, você está gelado, você já não sente mais a presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Pedro e João, eles iam subir ao templo para orar. A manutenção da presença de Deus na minha vida vem através da oração. Não adianta, irmãos, não adianta. A minha vida precisa ser uma vida regrada de oração. E oração não é para quem é perfeito, não, irmãos. Oração é para justamente nós entendermos o quanto nós somos limitados e o quanto nós precisamos da presença de Deus. Quem ora muito sabe da sua limitação. Se você pegar a história, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Se você pegar a história de Davi e de Saul, se você olhar pelos erros dos dois, você vai chamar, você fala assim: não, Saul é melhor que Davi. É verdade. Os erros de Davi foram tão graves ou mais do que os erros de Saul, mas a única coisa que tinha no coração de Davi era um coração de arrependimento. E a Bíblia vai dizer, é só você ler os Salmos, começa lá: e a oração de Davi, e a oração de Davi, e a oração de Davi, e a oração de Davi. Por quê? Porque aqueles cânticos formados em oração era uma forma de Davi se aproximar de Deus. E Jesus estava nos ensinando através da palavra que quanto mais nós precisamos da presença dele, mais nós necessitamos da oração, porque a oração revela quem a gente é diante dele, porque ele a gente já sabe quem é. É a nossa limitação. É por isso que nós oramos. Não, irmãos, a gente não ora para Deus fazer porque está tudo no propósito. A gente ora para não esquecer daquilo que Deus prometeu na nossa vida e para a gente lembrar de quem nós somos diante dele. Isso é simples, é oração. E Pedro e João estão lá. E a Bíblia vai dizer então que eles estão indo no templo. E aí entra um personagem, irmãos, a gente fala rapidamente dele, mas aqui entra um personagem que a Bíblia diz que ele estava desde sempre, desde pequeno. Ele estava ali, um coxo, rapaz que não tinha estabilidade nas suas pernas. Ele tinha suas pernas, mas não tinha estabilidade. Ele estava na frente da porta chamada Formosa, era o lugar da entrada do templo. Era uma porta de quase 3 metros de altura, precisava de mais de 10 homens para abrir e fechar aquela porta. Era uma porta revestida de bronze, porque era a porta formosa, porque quando o sol batia, resplandia aquela beleza, aquela glória. Então era chamada de porta formosa. Aquele rapaz paralítico estava no lugar certo, mas da forma errada. Como assim? Porque aquele rapaz estava no lugar certo, mas a sua mentalidade era de um mendigo, de um pedinte. Por quê? Ele estava ali porque ele precisava de esmola.
Ele precisava que sustentasse ele naquela situação. E o que acontece espiritualmente, trazendo para os nossos dias hoje? Existem muitas pessoas que estão no lugar certo, mas se comportam como esse paralítico, da forma errada. São mendigos da fé. São pessoas que não mudam. São pessoas que estão sempre aceitando a esmola. E vou falar uma coisa para você, irmãos: o que o diabo deseja não é tirar você da igreja, não é arrancar você dessa comunidade. O diabo deseja te manter aqui com uma mentalidade de alguém que só aceita esmolas. Não tá bom assim. Não é você dar uma ajeitadinha aqui, tá ótimo assim. Eu preciso de uma esmola. E o que acontece? Nunca vai faltar, mas também você não vai mudar de vida. Vai ter sempre, mas a tua estabilidade vai sempre se tornar a mesma. Você não anda, você não vai, você não fala, você não tem sonhos, você não tem projeto. É um dia após o outro e as coisas não acontecem. É gente que empurra a vida com a barriga. É pessoas chamadas de paralíticos, de coxos espirituais. Porque a maior paralisia da nossa vida não é o movimento de um braço, é o movimento da nossa mente, de ter uma mente cauterizada em coisas que não vão trazer nada para a sua vida. Olha para o irmão do lado e fala assim: dá um glória a Deus, irmão. Senão o pastor vai achar que é para você. Pessoas paradas, paralíticos emocionais, paralíticos espirituais. A sua vida só vai se alguém te carregar. A sua vida só anda se alguém te carregar. Faltou pessoas, você parou. Porque a tua fé, a tua esperança está em migalhas, em coisas pequenas, em coisas que não vêm mudar a história da sua vida. Pessoas que pararam no tempo, pessoas que estagnaram a sua vida, e tanto faz como tanto fez. Se tá bom assim, não tá bom assim, não tem problema. Importante que eu tô aqui, né, pastor? Deus seja louvado, amém. Agora pergunto para você: se acha que Deus quer que você permaneça como um paralítico espiritual? Está no lugar certo, mas vive da forma errada. Está na frente da porta formosa, aonde adorava a Deus, mas se comporta como um paralítico, um mendigo espiritual. Tipo, tá bom. Aí fica criando uma dependência emocional em pessoas. Deus coloca pessoas do nosso lado, mas escute algo igual no teu coração: não é para eu criar uma dependência emocional em ninguém. A minha dependência é no Senhor. Aí Pedro e João diz, e fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Pedro diz: chama a responsabilidade, olha para mim. Essa história, irmãos, que não, a gente é falho, o povo lá fora, o mundo lá fora precisa olhar para a igreja de Cristo, sim. A gente tem que ter autoridade. A gente tem que ir lá no nosso trabalho fazer a diferença e não ser um crente 007. Ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você serve a Deus. Por quê? Porque outrora está com o pé na igreja, outrora está com o pé no mundo. Ou você decide, irmãos, o muro é do diabo. Estou avisando para você: o muro é propriedade de Satanás. Só que enquanto você está lá, ninguém te reconhece. Porque, não, é melhor ninguém saber, porque vai que manifesta um demônio no irmão lá, né? Aí vou ter que ligar para um pastor vir orar. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Vou dizer de novo: Deus te deu autoridade. Jesus te trouxe aqui para chacoalhar você mesmo. Chega, irmãos, está na hora de você posicionar. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus Cristo na sua vida. Aí Pedro diz: olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te... Agora preste atenção, irmãos. Quando Pedro diz isso, não acontece nada. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 7, ele estendeu as mãos e colocou o cara de pé. Agora preste atenção. Por que Pedro estava tomando essa atitude? Porque Pedro recebeu isso de Jesus. Eu vou te explicar. Porque Deus te cura. Porque Deus te restaura. Porque Deus faz milagre na tua vida. Porque o milagre que aconteceu na tua vida, você aponte para que aconteça um milagre na vida de outro. Eu vou te explicar. Lembra quando Pedro estava andando em cima das águas, sobre as águas? A Bíblia vai dizer que ele estava andando, de repente ele começou a afundar. E o que Jesus fez? Estendeu as mãos. Estendeu a mão para ele. E Jesus o levantou. O que Pedro estava fazendo agora? Replicando o que Jesus fez na vida dele.
Porque Jesus vai restaurar casamentos aqui. Porque o teu casamento vai ser literalmente a mão estendida para que outros casamentos se levantem em nome de Jesus. Porque Deus vai prosperar pessoas aqui. Porque a prosperidade que Deus tem na tua vida vai abençoar, a levantar outras pessoas também. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas existe uma palavra profética na tua vida. Jesus está mudando a tua vida para que você possa ser o instrumento para mudar a vida de outra pessoa. Jesus está transformando vidas hoje para que a tua vida seja ferramenta de transformação na vida de pessoas. Se é para aplaudir, aplaudo com vontade, irmão. Levanta. Irmãos, agora esse coxo, preste atenção, nunca andou. Você acha que os nervos não estavam todos atrofiados? Você acha, irmãos, que não doeu? Claro que doeu, porque o processo dói. Para que você viva o propósito, o processo dói. E tem gente querendo fugir do processo. Tem gente querendo pular etapa. Irmãos, aqui não é jogo de videogame não. Você pula de fase a hora que você quer. Ah, vou pular essa fase aqui, não gostei. É logo o chefão. Lembra essa? Ai, minha mãe está me ouvindo agora. Quantas vezes ela mandou comprar pão? Eu pegava, era para comprar 6 pão, comprava 2. E o resto jogava. Criançada, vocês não podem. Ah, não tem mais fliperama hoje, né? Irmãos, tinha um negócio lá no bairro, lá no que eu morava. Jesus amado. Tinha fila de molecada que recebia a ordem de comprar pão, mas não comprava pão. A nossa vida não é assim. Eu não posso pular o processo. Porque se você pular o processo, se Deus pular o processo na tua vida, você morre com a bênção. Você morre com a bênção. Você acha que não doeu o tornozelo daquele rapaz? Você acha que não doeu as juntas daquele rapaz? Ele nunca andou e de repente agora os artérios, os nervos, os músculos estão se reconectando, fazendo todo o processo. Aquele rapaz pode ter gritado, mas a Bíblia diz que ele deu um salto. Talvez esse salto não foi nem por alegria, foi de dor. Mas ele pulou, ele se alegrou e as coisas aconteceram. Por quê? Porque quando a gente suporta o processo, a gente vive o propósito. Agora tem um detalhe aqui. Ele foi restaurado para quê? Qual foi o primeiro lugar que ele foi depois que ele estava restaurado? Para casa, para o templo, para o lugar de adoração a Deus. O milagre, preste atenção, se você não dá uma glória a Deus agora, você está mais gelado do que a temperatura frente fria que está vindo aí, que falaram que vai vir, não sei se vai vir, não vai vir, mas eu vou falar uma coisa para você. O milagre, o propósito que Deus tem para a tua vida é para te levar ao caminho daquilo que o Senhor é para você. Milagre de Deus não tira você do caminho, milagre de Deus não afasta você do propósito. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O que Deus está fazendo na tua vida está te levando para o centro da vontade de Deus. Eu vou dizer de novo, aquilo que Deus está fazendo na tua vida está difícil, está complicado, o pastor não está aguentando. Aguenta, está doendo, mas vale a pena. É Jesus dizendo, eu estou te levando para o centro da vontade. Eita, alabaçore. Versículo 11. Eu falei tudo isso, irmão, só para chegar aqui. Versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João. Irmãos, o cara estava do lado de Pedro e João. Se tem uma coisa que você precisa aprender, que eu preciso aprender na minha vida, é ser grato a quem me ajudou. A ingratidão, ela é algo que machuca. Ela é algo que fere o coração de Deus. E quando Pedro viu isso, disse o povo, homens israelitas, porque vocês se maravilharam disso? Preste atenção, eu vou explicar para você rapidamente, porque não vai dar tempo de pregar tudo. Os caras começaram a ver aquele rapaz que outrora era um coxo, era alguém que dependia de pessoas. Começou a ver o cara andando, e os caras ficaram maravilhados. Aí Pedro dá um discurso dizendo assim, vocês estão maravilhados por quê? Vocês acham que fomos nós? De merecimento próprio nosso? Não, não foi não. Aí Pedro é Pedro. Ah, Pedro, te amo, Pedro. Seu cara, não tem meia volta, não tem papa na língua. Aí Pedro começa uma pregação. E qual é a pregação de Pedro? Versículo de número 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós
entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas negastes o santo justo. Olha a pregação de Pedro. Pedro está dizendo assim: vocês negaram Jesus. Irmãos, quem que negou Jesus lá atrás? Quem que negou Jesus lá atrás? Aí Pedro está pregando o quê? Vocês negaram Jesus. Aí eu acho que se fosse nos dias de hoje, alguém chegaria com um papelzinho assim, Pedro pregando na tribuna. Irmãos, é só pra gente ilustrar. Pedro não estava na tribuna, mas Pedro pregando, daqui a pouco chegava um papelzinho dizendo assim: Pedro, muda o discurso, porque você também negou Jesus. E Pedro: vocês negaram Jesus, aquele que se entregou por vocês. Pedro, você também negou a Jesus. Só que Pedro estava tão sarado daquilo que aconteceu, porque Pedro já estava tão curado daquilo que aconteceu, ele tinha propriedade. Sabe o que acontece aqui? Pessoas, elas estão tão machucadas que elas não gostam de tocar nessas feridas, elas não gostam de falar, porque isso vai mexer com ela, isso vai afetar o coração dela. Pedro estava tratado, porque o poder do Espírito Santo veio sobre ele e restaurou não somente a alma, mas o espírito, o corpo. Pedro estava curado. Então Pedro estava dizendo com propriedade: eu posso ter negado, mas Jesus já me perdoou. E digo mais, eu aceitei o perdão de Jesus para minha vida. Uau! Posso falar uma coisa para você? Tem gente que está aqui, que Jesus já te perdoou, mas todo dia você ora a mesma coisa, todo dia você ora a mesma coisa. Você não aceitou o perdão de Jesus. Jesus está dizendo: eu já paguei o alto preço. Se você se arrependeu, uma nova história Jesus está fazendo na sua vida. Aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Tem gente que fala assim: não, Deus nunca vai me perdoar. Se arrependeu. A pregação de Pedro é: arrependei-vos. Se arrependeu, Jesus apagou o pecado. Se arrependeu, há uma nova história na tua vida. Se arrependeu, há um novo recomeço na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho é lugar de recomeço. Não é para gente perfeito, é para quem reconhece as suas fraquezas. Levanta, sacode a poeira, se arrepende e começa a viver uma nova história. Pedro aceitou o perdão. Tem gente que está aqui, que não consegue perdoar, e muito menos aceitar o perdão de si próprio. Lembra que eu disse no começo da história de Pedro? Pedro estava frustrado com quem? Com ele mesmo. E eu estou falando aqui com pessoas que talvez a sua vida parou e você fica carregando uma culpa que Jesus já disse: eu já perdoei. Mas você olha para o seu passado e você não aceita esse perdão. Jesus está dizendo: em nome de Jesus, receba o perdão de Deus para a tua vida. Joga fora esse lixo emocional. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Aconteceu algo comigo. Joga fora esse lixo emocional. Pastor, mas fizeram tal coisa e por causa disso eu me fechei. Joga fora esse lixo emocional. Está na hora de você se libertar de coisas. Está na hora de você aceitar o perdão de Deus. Está na hora de você aceitar de verdade que Jesus morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Está na hora de você aceitar que a bondade, a misericórdia do Senhor já te alcançou. Você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar essa misericórdia, essa bondade na sua vida. Você precisa. Ou senão você vai sempre se vitimizar. Volto a dizer, vai ser um paralítico. Está no lugar certo, mas vivendo de esmola. Pedro não deu o que ele queria. Pedro deu aquilo que ele precisava. E talvez você hoje venha pedindo coisas que você quer. E Jesus está dizendo: eu estou entregando coisas que você precisa. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus para a tua vida. Se perdoe. Perdoe pessoas. Arranca esse lixo emocional da tua vida. Vira a página. Tem coisas que você fica martelando e seu inconsciente está lá trabalhando nisso, se lamentando e vivendo isso. Não, irmãos, Pedro disse: ele já me perdoou, porque eu fiz você ler o versículo de número 26. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Pedro estava dizendo: eu fui perdoado. Lembra do coxo?
O coxo subiu no alpendre chamado Salomão, um lugar alto. Irmãos, o coxo virou celebridade. O coxo virou celebridade. O ex-coxo ali. E a gente fala, né? O Instagram do cara tinha 12 milhões. O coxo. O ex-coxo. Se viesse pregar aqui, o slogan dele, o ex-coxo na Quadrangular Morumbi. Todo mundo olhava para ele. Então, quando ele estava num momento bom, estava do lado de Pedro e de João. Estava vivendo, todo mundo olhando e vendo. Eles entraram no templo. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos. Capítulo 4, versículo 3, diz que Pedro e João foi preso por causa do evangelho. Capítulo 4, versículo 3 vai dizer que Pedro foi preso. Pedro e João foram presos. E a Bíblia vai dizer que no versículo 14, sabe quem estava na porta da prisão? O coxo. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Eu fecho minha Bíblia e a gente já vai orar. Cuidado quem anda com você somente nos dias de vitória. Cuidado com quem anda com você, fica perto de você só quando você está no alto do alpendre, onde todo mundo olha e fala assim, puxa vida, você é o cara. Aliance com pessoas que, independente do momento da tua vida, eles estejam do seu lado. Caminhe com pessoas que estejam realmente do teu lado, não por aquilo que você tem para oferecer, mas por aquilo que você é. Porque se você estiver comendo picanha, tem um monte de gente do teu lado. Mas se o dia que a gente tem que só comer ovo, irmãos, é seletivo. Mas são essas as pessoas verdadeiras que precisam ser honradas na tua vida até o final. Se coloque de pé. Rápido e objetivo. Você já sabe como funciona. Eu tenho 10 minutos, irmãos, estourando, para a gente fazer algo aqui. Preste muita atenção. Você é uma dessas pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Olhe para cá e preste atenção. Você é uma dessas pessoas que não consegue liberar perdão. E o pior ainda, você se frustrou consigo mesmo um dia. E você acha que algumas coisas que estão acontecendo na tua vida é culpa sua e você não consegue se perdoar. Eu quero orar por você hoje. Em o nome de Jesus, esse demônio, esse espírito que trava a sua vida hoje, essa corrente vai quebrar, esse grilhão vai quebrar, e o Senhor vai te dar nova história. O Senhor vai tirar um peso da sua costa hoje. Em nome de Jesus, tem alguém que precisa orar? Sai do seu lugar. Você precisa aceitar esse perdão. Você precisa aceitar que isso foi uma vacilada. Mas você precisa. Pode vir mais alguém? Pode vir aqui na frente. Ó. Pode vir. Isso, vem pra cá. Você se culpa demais. Você se culpa com algo que aconteceu, irmão, já virou a página, já aconteceu tantas outras coisas. Você fica aí se culpando. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Essa culpa, esse sentimento, isso é tão ruim. Isso chama-se âncora na sua vida, porque isso só te leva para baixo. Eu sei que tem mais pessoas. Se você quiser receber essa cura do Espírito Santo de Deus, o mais perto do altar que você puder, vem aqui, mais perto do altar. Isso, pode vir. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, isso precisa ser enterrado na tua vida agora. Isso precisa ser enterrado na sua vida hoje. E você precisa aceitar esse perdão de Deus. Talvez coisas que aconteceram com você, coisas que marcou a sua vida. Igreja, você está bem, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Há um momento de cura nesse lugar. Tem pessoas que têm complexo de inferioridade, pessoas que não se aceitam, pessoas que não se aceitam, pessoas que acham que todas as coisas acontecem com todo mundo, menos com ela. Se eu falar agora para algumas pessoas, você vai lembrar o que aconteceu há coisas de 10, 15, 20 anos atrás, e você não conseguiu se libertar disso. Vocês que estão aqui na frente, em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração. Se você puder, feche os seus olhos.
O sangue desse espinho, causado por esse espinho, é a última vez em nome de Jesus, se você permitir. Não desenterre mais isso. Não desenterre mais isso. Não desenterre mais isso. Isso é passado. Isso já é passado na sua vida. Isso já é coisa que aconteceu, que isso não tem mais poder na tua vida. Isso não determina mais você. Isso não determina mais para onde você vai, nem são as decisões, porque é o Espírito de Deus que tem o controle da tua vida. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa Deus curar teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Se os pastores puderem, por favor, me ajudar em oração, diáconos, por favor, gente, vai orando por pessoas, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito de cura, Pai, que possamos ser realmente libertos dos nossos pecados, libertos das coisas que aconteceram lá atrás. Satanás, ele fica toda hora lembrando o nosso passado. Satanás fica nos acusando de coisas do passado. Satanás quer todas as vezes fazer com nossas raízes do passado, da amargura, permaneçam vivas. Mas diante do Espírito de Deus, essa noite é noite de cura nesse lugar. É noite de pessoas serem libertas. Libertas de decepções, de frustrações, de traumas. E principalmente pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo por coisas que aconteceram. Pessoas que não conseguem se libertar de coisas que aconteceram no seu passado. Pessoas que trazem a sua memória, e o trazer a memória traz dor, traz sentimento. O Espírito de Deus traz cura sobre o teu coração hoje. O Espírito de Deus traz cura sobre o teu coração hoje. O Espírito de Deus traz libertação na sua alma hoje. As feridas do passado, os problemas que aconteceram no teu passado já não condizem mais na sua vida. Recebe sobre a tua vida o perdão de Deus. Pedro estava dizendo que ele pregando sobre negação, e ele tinha negado porque ele estava curado. Jesus está curando pessoas nessa noite. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Alababasori anda labashiri alabasori canda labas. Tirele alababasuri alabashiri alabasuri. Recebe a cura do Espírito Santo sobre a tua vida. Todo sentimento de culpa, todo sentimento de culpa, todo sentimento de culpa, toda raiz de amargura. Espírito de cura, Espírito de cura, Espírito de cura, Espírito de cura. Tirele bababasori calabashori alabas. Tirei bababassori ambalabashiri alabas. Tirei bababassuri alabashiri alabas. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Recebe sobre a tua vida o perdão e a cura, Jesus. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Em nome de Jesus, que toda seta que Satanás ainda possa tentar contra essa vida, pelo poder da tua palavra, Deus, nós repreendemos esse mal. Isso já é passado. Há um perdão de Deus sobre algo que estava causando ferida. Jesus, o Espírito de Deus hoje traz a cura sobre a tua alma. Receba o perdão e aceite o perdão de Jesus para a tua vida.
Olha aqui, vocês que estão aqui na frente, olha aqui. Sabe por que Jesus quer curar vocês? Sabe por que Jesus... Você precisava tomar essa iniciativa, sabe por quê? Pastor, mas no lugar eu poderia receber. Jesus sempre esperou a atitude de nós. Jesus sempre esperou a gente dar o passo para frente, a gente sair, se mover. Jesus sempre esperou isso. E todas as pessoas que tomaram essa decisão, sabe o que aconteceu? Jesus mudou a vida dela, porque a vida dela, preste atenção, a vida dela foi instrumento para mudar a vida de outra pessoa. Sabe onde Satanás estava investindo contra vocês? Não se assuste. Não se assuste. Se amanhã alguém vir conversar com você e é o mesmo assunto que você sempre sofreu na sua vida. Pessoas vão falar, um exemplo, de relacionamento com você, sendo que você estava vivendo um problema no relacionamento. Aí vem uma pessoa falar com você de relacionamento. É Jesus dizendo, eu te curei para que você possa ser instrumento de cura na outra pessoa. Jesus te libertou de um trauma, de um sentimento, porque alguém com esse mesmo sentimento de alma presa vai chegar diante de você e falar assim, sabe o que é? Minha vida aconteceu isso. Aí você vai falar assim, ó, o meu Jesus. Aí você vai bater no peito, mas bate com autoridade, vai falar assim, o meu Jesus curou a minha vida e Ele pode curar a sua vida também. Eu posso liberar uma palavra profética para vocês que estão aqui na frente? No lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra em nome de Jesus. No lugar da vossa vergonha, o Senhor nos dará dupla honra em nome de Jesus. Sobre a tua vida existe um perdão de Deus. Se houve arrependimento, tem perdão. E a Bíblia diz que o Senhor lançou no mar do esquecimento. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você tem que fazer daqui para frente é novo. É não voltar pelo mesmo caminho. É viver uma nova história. Que a bênção de Deus, que a graça do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Coloque a mão sobre a tua cabeça, vocês que estão aqui na frente. Que a unção, a libertação e a cura e o perdão de Deus esteja sobre a tua vida. Seja definitivamente perdoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. Volta para o teu lugar, mas volta aplaudindo a Jesus.